Olá, sejam bem-vindos. Nessa aula a gente vai falar sobre filtração, exemplos de cálculos preliminares de sistemas de filtração. Tá? Então, como objetivos, a gente tem exemplificar cálculos preliminares de filtros para sistemas em batelada, e aí nós vamos destacar aqui o filtro prensa. Sistemas contínuos, e vamos destacar o tambor rotativo a vácuo como exemplo. E separação de poeiras ali para colocar um caso em que você tem um sistema gás sólido. Bom, fica claro aqui, né, da aula anterior ali, onde nós tínhamos um grande número, mostramos ali uma amostra que tem, na verdade, um grande número de sistemas possíveis de equipamento de filtração, que as memórias de cálculo, né, fica evidente ali que elas vão ser muito específicas a cada tipo de equipamento. E nesse mundo de tipos de equipamentos, a gente não tem como ficar descrevendo as memórias de cálculo de um grande número de equipamentos. A gente tem um tempo muito limitado para discutir esse assunto, né? Então, o que a gente vai fazer aqui é simplesmente mostrar alguns exemplos de cálculos onde nós temos ali estimativas preliminares do dimensionamento desses sistemas, tá? E nós vamos nos concentrar apenas na etapa de filtração. Por quê? Porque nas memórias de cálculo você tem uma série de heurísticas que são mais detalhadas e que envolvem ali etapas como, por exemplo, a lavagem ou a remoção da torta. E aqui nós vamos nos concentrar apenas na etapa de filtração. E aqui, por simplicidade, nós vamos discutir casos em que a variação da pressão é constante, que é uma aproximação razoável para o dimensionamento de boa parte dos sistemas. Claramente, se esse ΔP não for constante no sistema, as equações seriam válidas da mesma forma, mas muitas vezes o método de resolução envolveria procedimentos numéricos para isso. Bom, dando início ali, começar a falar da filtração em batelada e vamos destacar ali como exemplo o filtro prensa. Tá? Bom, filtração em batelada. A gente já discutiu ali o que seria o sistema de filtração. Nós vamos considerar, como eu disse, sempre o caso do ΔP constante. Tá? E aí, o caso do ΔP constante, a gente tem a equação da filtração para o ΔP constante, que essa equação aqui é uma quadrática no volume de filtrado sobre a área. Tá, ok? Então, é uma quadrática, a gente chama ali só de A, B, C para lembrar Bhaskara, né? E aí, só lembrando aqui que o C está do lado de cada equação, a gente propositalmente deixou ele ali, e aí o delta aqui do Bhaskara fica positivo, mas porque esse C multiplica o tempo, esse C é positivo, né? Então, e a gente tomou já a raiz positiva, né? Bhaskara teria ali uma raiz negativa e positiva, a raiz negativa não faz sentido físico. Então, por Bhaskara, a gente tem como que o volume de filtrado sobre a área se comporta com o tempo. Ele é uma raiz no tempo, né? Então, o comportamento gráfico é mais ou menos desse tipo. Tá, ok? Então, uma vez que você diga o tempo de filtração, você consegue fazer a leitura aqui para saber qual é o volume de filtrado sobre a área nesse sistema embatelado que está ilustrado aqui. Então, nos filtros de embatelada, a gente vai considerar os seguintes tempos, né? A gente tem TF como tempo de filtração e a gente tem os outros tempos vamos agrupar em um só, que é o tempo de carregamento, lavagem, descarga, são todos os demais tempos, tá, ok? O que acontece é que o filtro tem que, de certa forma, tem que parar para regenerar, para carregar, tem que todas essas outras etapas, ele não fica continuamente operando. Porém, se houver mais de um filtro, eles podem ser alternados, enquanto um opera, o outro regenera, e aí você tem ali, então, por exemplo, esse aqui está operando, esse aqui está regenerando, carregando, tudo mais, e quando esse daqui fica pronto, o outro sai de operação. E aí, esses sistemas de filtros podem operar de forma contínua, né, com essa alternância de filtros embatelado. Porém, se houver apenas um filtro e o processo for contínuo, você precisa de tanques pulmão, né? Então, se você tem uma vazão de suspensão contínua, você vai precisar de um tanque pulmão de suspensão que vai armazenar aqui durante todo o tempo do ciclo a vazão contínua, para depois processar aqui nessa batelada. E da mesma forma, se você precisa de uma vazão contínua aqui de um líquido clarificado, você também tem que ter um tanque pulmão aqui que armazena esse líquido clarificado. Tá ok? Então, nesse caso, você pode estabelecer, eu vou colocar para o volume de filtrado, a mesma coisa vale para o volume da suspensão. Então, por exemplo, vamos por essa vazão aqui de filtrado no processo, né, que precisa ser contínua. O que acontece? O volume de uma batelada sobre o tempo total do ciclo deve atender ou deve ser igual à vazão de filtrado no processo, da mesma forma que a vazão de suspensão. Então, o volume de suspensão que é
consumido aqui em uma batelada sobre o tempo total do ciclo deve ser igual à vazão de suspensão, da suspensão alimentada ali, tá? No processo contínuo. Aqui só para dizer, V do filtrado é o volume de filtrado na etapa de filtração aqui nesse exemplo aqui do V-Filt. Para ilustrar, é conveniente a gente ver um exemplo, né? E vamos ver aqui, como eu disse, o exemplo vai ser o filtro prensa, né? Então, aparecendo aqui o filtro prensa, a gente já discutiu ele, vocês já viram ele, mas vamos discutir agora um pouco dos cálculos que poderiam servir ali para um dimensionamento preliminar. Bom, filtro prensa, a gente já discutiu, né? Você tem quadros e placas, né? Mas eles podem ser arranjados de diferentes formas, mas basicamente a suspensão aqui é alimentada nesses quadros, né? E ela tem que atravessar aqui a placa, que essa placa é vazada, ela é oca, e aí por aqui passa o filtrado, né? Então é assim que funciona o filtro prensa. Tá ok? Então, mas note o seguinte, por que que eu estou mostrando essa figura? Porque cada placa tem dois lados, então como cada placa tivesse duas vezes a área ali de simplesmente se fosse uma placa com um lado só exposto, né? A placa tem dois lados de área de filtração. Bom, o filtro prensa, então, a gente vai pegar aqui um exemplo. Ele foi adaptado ali do material do professor Magdi Abadi, né? Então, o material aqui indicado. É, ele foi adaptado, né? Considere os seguintes dados. Disse que a torta é incompressível. A gente tem a vazão da suspensão, tá ok? A concentração da suspensão, está aqui informada. A densidade do fluido e essa concentração da suspensão, ela não tem um asterisco ali, ela é em massa de sólidos por volume de suspensão. Tá bom? A densidade do sólido ali de 1533 e a viscosidade do fluido de 810 a menos 4. Características ali da filtração, a resistência do meio filtrante 810 a 8, a resistividade da torta 510 a 10, o ΔP do filtro é 68 kPa, o tempo de filtração é 2 horas e os demais tempos ali são 1 hora, tá? A porosidade da torta é 0,45. Então, os tempos ali de filtração somam no total de um ciclo 3 horas. O enunciado pergunta: se tem 30 placas, estime a dimensão de cada placa e a espessura atingida na torta. Disse aqui que se emprega tanques pulmão antes e depois do filtro. E comenta-se que essa vazão ali de 3.3 é a vazão de um processo contínuo e tem apenas um filtro no sistema. Tá? Então, os tanques pulmão vão fazer esse jogo aí de garantir que o filtro consiga que se consiga gerar ou se processar uma corrente contínua em um sistema embatelado, né? Aqui mencionado que o valor da concentração da suspensão é descrito em massa de sólidos por volume da suspensão. Tá, okay? Então, o que se pede é a dimensão das placas e a espessura da torta. Bom, aqui, dando início ao cálculo, vou começar com o cálculo das propriedades intensivas. A porosidade da suspensão, a fórmula ali de uma porosidade é 1 menos a concentração de sólidos na suspensão em massa de sólidos por volume de suspensão, dividido pela densidade dos sólidos. E ali a gente fica ali com um valor de 0,8797. Essa é a porosidade da suspensão. O volume de filtrado, a razão do volume do filtrado sobre o volume da suspensão, a gente demonstrou essa fórmula aqui na primeira aula de filtração. Pode ser escrito como a porosidade da suspensão menos 1 menos a porosidade da suspensão, porosidade da torta, dividido por 1 menos a porosidade da torta. A gente tem a porosidade da torta, que é 0,45, tem a porosidade da suspensão, que foi obtida ali em cima, substituindo. Você vai chegar aqui, o volume de filtrado pelo volume da suspensão é 0,78. Tá? A concentração em massa de sólidos por volume de filtrado, também a gente chegou a essa fórmula aqui, mas você pode lhe derivar a partir dos de cima. Massa de sólido sobre o volume de filtrado, eu posso pegar e dividir aqui pela massa da suspensão e multiplicar pela massa da suspensão, né? E aí, a massa de sólidos pelo volume da suspensão é 184, o volume da suspensão pelo volume do filtrado é 0,78, a concentração da suspensão ali em termos de massa por volume de filtrado fica, portanto, 236. Dando sequência ali, né,
cálculo do volume filtrado em um ciclo, do volume de filtrado em um ciclo. Então, para 3 horas, que é o tempo de um ciclo, o volume que o tanque pulmão vai receber para ser processado é 3,3 metros cúbicos por hora vezes o tempo ali da filtração mais o tempo, os demais tempos, que vai ser 3 horas. Isso vai dar 9,9 metros cúbicos. É isso que tem que ser processado numa batelada de filtração. Tá? O volume de filtrado pode ser calculado a partir da relação que a gente tinha chegado ali anteriormente, né? Então a gente tinha calculado a razão volume de filtrado sobre o volume da suspensão. Isso dá 9,9, a gente tinha calculado que essa relação aqui era 0,78. Então o volume de filtrado vai ser 7,74 metros cúbicos. Agora a gente pode ir para o cálculo da área do filtro. Então, tomando a equação a ΔP constante, você pode substituir valores ali, né, para esse termo e para esse termo aqui, que são valores conhecidos. E aí, fazendo as contas ali, você vai ter o A, B e C, né? E aí você vai ter a relação por Bhaskara, né? Então, considerando ali o tempo de filtração de 2 horas, igual a 7.200 segundos, substituir ali o volume de filtrado 7,74 na equação de Bhaskara, a gente vai fazer as contas ali e conseguir calcular a área, né? Então a área vai dar 24 metros quadrados. Então essa é a área total de filtração. Bom, a gente vai dividir essa área em 30 placas, então sendo que cada placa tem 2 lados, então você tem a área de um lado para você poder tirar ali a dimensão, né, de um lado, é 24 sobre 2 sobre 30. Então vai dar 0,4 metros quadrados a área de um lado de placa. A dimensão de uma placa é a raiz quadrada deste valor e vai dar aproximadamente 0,633. Okay? Bom, agora para o cálculo da torta, né? Basicamente a gente tem ali a expressão da espessura da torta e a gente vai substituir valores. A massa de sólidos na torta, eu posso tomar ali a partir da massa da concentração da suspensão vezes o volume da suspensão. Concentração aqui em massa de sólido pelo volume de suspensão. Porque todo o sólido da batelada vai ficar na torta. Né? E aí, então a gente teria a massa de sólido da torta, a densidade do sólido que foi formada, a porosidade da torta e a área total. A gente vai ter uma espessura de torta de 0,09 metros, ou seja, 9 centímetros. Okay? Bom, e isso finda o exemplo. Filtração contínua, vamos discutir aqui rapidamente o tambor rotativo a vácuo. Então, antes da gente ir para a filtração contínua, vamos voltar aqui para a filtração abatelada e a gente discutiu ali que a gente chegava na equação ΔP constante, né? Chegava ali em Bhaskara e tinha ali a relação em que, conhecido um tempo de filtração, você conseguiria determinar ali o volume de filtrado sobre a área, certo? Então, isso para um sistema embatelado. Para o sistema contínuo, vamos imaginar que a gente tivesse ali um sistema de filtração andando com o tempo e você pudesse estar recolhendo esse volume aqui, né, de filtrado, de certa forma, continuamente, mas o tempo dele andar na esteira é equivalente ao tempo de filtração. Tá? Então, esse sistema fica andando, ele vai gerando filtrado, só que quando ele sai, entra outro. Então, o tempo de filtração é o tempo dele caminhar ali na esteira. Tá? Então, isso é o equivalente a um sistema contínuo, de certa forma, certo? Você está continuamente gerando volume de filtrado. Então, o sistema acima seria o equivalente a um sistema contínuo. Bom, nesse sistema, em uma área A, você tem um determinado volume de filtrado produzido nesse tempo de filtração aqui, TF, certo? Bom, então, observe o seguinte, se a gente dividir o volume do filtrado pela área pelo tempo de filtração, a gente vai ter uma medida do fluxo médio que foi experimentado por aquele elemento filtrante. Então, aquele elemento filtrante foi mudando ao longo do tempo de filtração, mas se você pega ali e divide o volume né, você pega ali o volume de filtrado pela área dividido pelo tempo, então volume pelo tempo é como se o equivalente a uma vazão média dividido pela área é equivalente a um fluxo. Então é um fluxo médio que a gente está representando aqui por J barra, que é um fluxo médio que aquele elemento de área experimentou no processo de filtração. Tá? Ok.
Bom, imagine agora que você coloque outro elemento filtrante igual, tá? O que vai acontecer? Você deixa ali o mesmo tempo de filtração, né? O que vai acontecer é que você vai dobrar o volume de filtrado, porque você dobrou a área, beleza? Só que, em termos ali do fluxo, né, você dobraria o volume de filtrado, dobraria a área, o fluxo de filtrado vai ser igual, certo? Porque ele está sendo calculado de forma específica, quanto cada elemento de área consegue processar num ciclo, ok? Bom, com isso, tendo a vazão a ser processada num ciclo, você pode dimensionar a área, beleza? Porque cada elemento de área consegue processar determinada quantidade ali de volume de filtrado naquele tempo de ciclo, né? Então, com isso você consegue dimensionar a área necessária ali para filtração. Ok, então a vazão de fluido a ser alimentada deve ser igual ao fluxo médio vezes a área. Então, se você precisa alimentar tantos metros cúbicos por segundo ao filtro, isso tem que ser igual ali ao fluxo médio que cada elemento de área consegue processar vezes a área. Com isso, você, conhecendo a vazão, conhecendo o fluxo médio, você determina a área. Tá, ok? Mas note que a gente está se concentrando aqui na etapa de filtração, beleza? A gente está falando da área que está ativa ali no tempo de ciclo. Muitas vezes, para que você possa deixar uma determinada área ativa no tempo de ciclo, geralmente você tem que ter muito mais área disponível. Por quê? Porque aquela que está ativa no tempo de ciclo, ela é ativa, mas depois que ela sai da filtração, né? Depois que ela sai do ciclo ali da filtração, ela vai ter a lavagem, ela vai ter a remoção da torta, ela vai ter o carregamento. Então, você tem que ter mais área em stand-by para que você tenha determinada área que está ali em cima, de fato, atuando no processo de filtração. Bom, vamos a um exemplo que a gente visualiza melhor, né? E o exemplo que a gente tinha destacado aqui, que a gente ia falar, é o exemplo do tambor rotativo a vácuo. Tá? Bom, o tambor rotativo a vácuo, a gente disse, você alimenta a suspensão aqui por baixo, faz-se vácuo e suga é, a, o filtrado, beleza? A torta fica agarrada aqui, daí na medida em que a torta vai caminhando, depois você tem uma lavagem para remoção um pouquinho mais do líquido ali da suspensão. Depois você tem a seção de desaguamento ali, e onde você começa a ter uma pressão positiva para expulsar a torta e depois o descarregamento da torta, tá? Bom, então basicamente esse é o tanque o tambor rotativo a vácuo. Note que ele operaria praticamente a pressão constante, porque aqui está a pressão atmosférica e você faz uma determinada pressão aqui na seção de filtração, tá? Então a pressão é praticamente constante. Então vamos para um exemplo aqui, né? A gente tem um exemplo ali também adaptado do professor Magdi Abadi, na verdade é o mesmo, numericamente, são os mesmos dados do exercício anterior. Né? A gente tem ali o volume de suspensão, 3,3 metros cúbicos, a concentração da suspensão em termos de massa de sólido por volume de suspensão, a densidade do sólido dada, a densidade do fluido e a viscosidade do fluido ali também formado, igual ao do exercício anterior. É, a resistitividade da torta é a mesma, o alfa é o mesmo, o ΔP do filtro também foi mantido o mesmo, 68 kPa, a porosidade da torta mantida a mesma. O que muda aqui, basicamente, é que você tem características do tambor rotativo. A fração de área submersa no tambor rotativo é 30%. Beleza? Então, 30% da área está efetivamente filtrando em termos do tambor. E a velocidade de giro é 0,2 rotações por minuto. Ok? Então, estime a área requerida do filtro e a espessura da torta que é obtida aqui nesse filtro rotativo a vácuo. Ok, então cálculo das propriedades intensivas. São os mesmos dados do exercício do filtro Prensa, então vou tomar apenas os valores aqui adaptados para o sistema contínuo. Vocês podem observar ali que, se vocês trabalharem um pouquinho, são os mesmos valores. Porosidade da suspensão 0,8797, é uma propriedade intensiva. A razão, vazão de filtrado por vazão de suspensão, que é igual seria igual lá do exemplo do exercício do filtro prensa a volume de filtrado pelo volume de suspensão, é 0,78137, né?
E a concentração da suspensão ali, em termos de volume de filtrado, é 236. São os mesmos dados do exercício anterior. Ok. Aqui, iniciando então a vazão de filtrado, você tem a vazão de suspensão vezes a porosidade da suspensão. A vazão da suspensão é 3,3 metros cúbicos por hora, para passar para metros cúbicos por segundo, divide por 3.600 e multiplica ali pela porosidade da suspensão. Tá? E a vazão de filtrado vai ficar 7,16, 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. Bom, vamos então agora olhar para uma porção de área do filtro que caminha na rotação do filtro, né? Para a gente analisar ali como é que esse fluxo médio, como é que esse tempo ali que essa porção de área fica em contato com o processo de filtração, né? Então, a gente tem ali uma porçãozinha de área pequena, que a gente vai considerar homogênea ali nessa porçãozinha, e ela está caminhando com o tambor rotativo e qual é o tempo que essa porção fica em contato com o sistema aqui, tá? Então, o tempo de contato que essa porção de área fica com a suspensão, observa, ele caminha a um giro de 0,2 rotações por minuto, tá bom? Então, eu não preciso dar esse elemento aqui não precisa dar uma rotação toda, ele só precisa rodar 30% de todo o ciclo, né, para determinar aqui o quanto que ele fica ali em contato. Então, 30% de uma rotação vai corresponder a que tempo? E se você faz a conta, vai dar 1,5 minutos, que vai dar 90 segundos. Ok? Então, é 90 segundos o tempo de filtração de um elemento de área ali nesse sistema. Tá? Bom, em 90 segundos, a gente pode calcular a razão, volume de filtrado por área desse elemento filtrante, né? Então, é como se você tivesse uma bateladinha ali deixada por 90 segundos, né? Então, a gente pega a equação da pressão, da filtração a diferença de pressão constante, substitui ali os valores, né? A gente conhece agora todos esses valores aqui, conhece esse valor aqui, conhece esse valor aqui, e a gente vai ter a quadrática ali por onde a gente pode tirar por Bhaskara a raiz, volume de filtrado por área nesses 90 segundos. Então, substituindo ali as equações, os valores e colocando ali para 90 segundos, você vai ter o volume de filtrado por área igual a 0,0359 metros cúbicos por metro quadrado. Então, em termos do fluxo médio, ele levou 90 segundos aquele elemento de área. Então, fica o volume de filtrado por área por tempo de ciclo ali, fica 3,99 vezes 10 a menos 4, que é o fluxo médio, metro quadrado por metro cúbico por metro quadrado segundo. Então, a área filtrante pode ser calculada ali tomando-se a vazão do fluido que precisa ser filtrada, né, dividido pelo fluxo médio, né? Então, a vazão de filtrado pelo fluxo médio. E fazendo a conta ali, a gente tem 1,79 metros quadrados de área que está sendo submetida ali ao processo de filtração continuamente, né? Ok, bom, como apenas 30% ali da área disponível é filtrante, né? Então a área total pode ser calculada pegando-se a área disponível, a área filtrante por 0,3. E aí você vai ter 5,98 metros quadrados, seria esse o volume, desculpa, a área do filtro, né, a área do tambor toda, tá? A área lateral do tambor. Bom, agora para o cálculo da espessura da torta, vamos calcular a massa de sólidos que fica ali durante 90 segundos de filtração, né, que é o tempo ali daquele elemento filtrante atravessar. Então, primeiramente eu vou calcular a relação massa de sólidos da torta por área. Eu pego ali a concentração da suspensão por volume de filtrado vezes o volume de filtrado sobre a área. Então, o volume de filtrado pela área a gente já tinha calculado ali, é 0,0359. A concentração da suspensão nessa unidade é 236. E aí o resultado dá 268 kg por metro quadrado. Então, a espessura da torta fica ali, massa da torta por área está aqui, a gente já calculou. É, aí basta ali substituir, né? Basta ali substituir então a densidade do sólido e a porosidade da torta e a gente vai ter uma espessura ali gerada de cerca de 3 centímetros de espessura de torta, tá ok?
Por fim, um último exemplo, mais simples, o filtro para purificação de área, eu vou apresentar uma metodologia de cálculo onde ele já informa a velocidade e fica uma metodologia mais simplificada. Ok, então o próxima etapa ali que a gente vê, como eu comentei com vocês, vai ser dentro desses filtros ali, é o filtro manga. Bom, este é um exemplo bastante simples, ele é baseado ali no livro de Hicks e Chopey, né? Então, basicamente, deseja-se remover particulados de uma corrente de ar atmosférico e pede para que selecione o filtro mais adequado. A vazão volumétrica de ar é 4,72, medida ali a 1 atm 288 Kelvin. Mas a temperatura de operação é 394 Kelvin, então precisa corrigir a vazão, né? Para a vazão verdadeira. A velocidade de filtração recomendada é 0,0127 metros por segundo. E esse dado aqui simplifica totalmente o problema, tá? Porque ele vai bypassar as equações de filtração. Ele já deu a velocidade recomendada de filtração. Se não desse a velocidade, você teria que admitir um ΔP ali na filtração para poder determinar qual seria a vazão sobre a área que seria adequada. Mas aqui ele já deu a velocidade. Os filtros manga estão apresentados aqui dentre as opções, um filtro A com uma resistência mecânica excelente, uma temperatura máxima aqui de operação de 260, o custo por filtro de 26 e um tamanho ali da manga, né, que é um cilindro, de 8 polegadas por 16 pés. Filtro B vai ser, cada um vai ter ali uma característica, filtro B, filtro C e filtro D, tá ok? Eu vou discutir apenas aqui a questão do custo, porque depois as outras características, elas são subjetivas e a análise requer ali uma análise específica sobre esse problema em termos de custo-benefício possível, né? Eu vou apenas discutir aqui o cálculo do filtro mais econômico, beleza? Bom, a conta nesse caso é bastante simples. Primeiro se corrige a vazão para as temperaturas ali, porque a vazão foi medida 288, mas a temperatura de verdade é 394. Então essa é a vazão que de fato vai estar no processo, tá? Então na sequência, o que ele dá, que é a velocidade de filtração, é a vazão sobre a área, certo? Então é o fluxo, na verdade, né? Então com isso, você basicamente ele te dá a vazão sobre a área que ele recomenda, né? Então, basicamente, você tem a vazão de ar que você deve processar, e aí você, conhecida a velocidade de filtração, você determina a área ali, essa velocidade de filtração. Então, aí você vai ter uma área de 507 metros quadrados, um sistema realmente grande, né? Aí você vai dividir para saber quantas mangas são necessárias para cada filtro, né? Então, basicamente, cada filtro, eu vou ilustrar aqui para o filtro A dentro da tabela dele lá, mas você faz as contas para o filtro B, C e D. Cada manga do filtro A tem ali 8 polegadas, então 0,232 metros por 16 pés, 4,8 metros. A gente vai calcular a área de uma manga como sendo um cilindro e vai chegar ali na área que uma manga tem, tá? Bom, então, com base nisso, a gente pode estimar o número de mangas necessárias. Você pega a área total, divide pela área de uma manga e vai ser 163 mangas do filtro A, tá? Cada manga custa US$ 26, então o custo estimado é de US$ 4.000 ali com mangas para esse filtro. Como eu disse, você pode fazer essa mesma cálculo para os demais e chegar a qual filtro é mais econômico. E aí depois, esse custo é um critério que é um critério objetivo. Outro custo seria a qualidade do filtro e as temperaturas máximas ali de operação, certo? Que é uma análise de decisão geralmente subjetiva. A temperatura não, temperatura máxima não, mas a resistência do filtro, é, você vai escolher o que é mecanicamente mais resistente, depende do custo, né? A gente não vai entrar nessa seara aqui porque essa decisão ela não é uma decisão objetiva. Bom, aqui está a bibliografia recomendada e muito obrigado aí pela atenção.